Oi, gente. Estamos na nossa última aula de conteúdos do ano letivo, reta final para acabar o ano. Vamos tratar na nossa aula de hoje sobre conflitos internacionais, está presente aí no capítulo 5 de um pouquinho, né? O conteúdo do livro didático. Gente, o assunto dessa aula, ele é muito extenso, mas aí eu vou trabalhar mais em cima da questão geral dos conflitos internacionais, para a gente entender um pouquinho as lógicas dos conflitos, e o aprofundamento, né, de cada um dos conflitos que existe, eu vou deixar como um material complementar para que vocês se aprofundem. Né? Eu vou deixar alguns vídeos, alguns materiais aí. O livro didático de vocês, ele está riquíssimo em material para que vocês possam se aprofundar nesse assunto. Capítulo 5 está no livro didático de vocês, que vocês podem consultar tanto da forma física como no site da escola. É interessante a gente ver que a guerra ela é um fenômeno complexo que atinge numerosos fatores. Ela eclode por diversos motivos, de diversas naturezas, e envolve tanto grupos dentro de um único país, como de países diferentes, certo? E ela tem uma repercussão na transformação da geopolítica mundial. Né? O aspecto mais forte da geopolítica é tratar sobre os conflitos internacionais, porque é o embate entre os países, entre os territórios, né, de forma mais crítica. E isso repercute numa transformação do mapa do planeta. Né? Ao longo da história, o mapa do planeta Terra vai evoluindo conforme acontecem esses conflitos. Aí eu trouxe essa frasezinha que estava lá no livro didático de vocês, que diz o seguinte: enquanto o mundo for desigual economicamente e cada comunidade não puder considerar que é tratada com justiça, os riscos de uma guerra existirão, certo? Então, é interessante a gente ver isso, porque como a gente já trabalhou ao longo do ano inteiro que existem vários problemas no mundo relacionados com a desigualdade, que é uma das marcas, das características do nosso sistema político econômico vigente no mundo hoje, certo? Então, os conflitos, eles são inevitáveis quando se tem essa insatisfação, quando não existe justiça social, certo? Então, tratando sobre a natureza dos conflitos, é interessante a gente ver a diferença entre conflitos armados, né? Os conflitos armados existe o que a gente chama de guerra civil, existe o que a gente chama de guerrilha, existe o terrorismo, existem várias classificações diferentes para esses tipos de conflitos. E é interessante a gente perceber que esses conflitos eles sempre existiram na história da humanidade, certo? Ao longo do tempo a gente viu tribos, até mesmo os índios aqui, antes da chegada dos colonizadores, eles guerreavam entre si. Mas existe uma diferença entre esses embates entre povos diferentes, que lutavam às vezes por comida, por território, por água, por recursos minerais, e o que a gente vê hoje, que é uma disputa de poder, que existe muitas vezes no mundo, de maneira geral, que gerou as guerras mundiais, né, e a Guerra Fria, que não era um embate de fato, e as várias guerras que a gente vê nos países ao longo do mundo, certo? No território mundial. Atualmente, é raro ocorrerem guerras no território de países ricos, desenvolvidos, porque eles percebem que quando acontece isso, eles só têm a perder, certo? Mas essas guerras elas estão mais concentradas em países onde a pobreza é extrema, né? Onde prevalece a injustiça social e faltam oportunidades econômicas, principalmente para os jovens, né? Gerando aí os extremismos, né? E até mesmo a formação dos grupos terroristas, certo? E é um fato interessante que chamou a atenção dos pesquisadores é que após o fim da Guerra Fria, né,
A gente tinha muitas guerras e tensões fundamentadas pela essa disputa ideológica entre capitalistas e socialistas, liderado pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Mas após, né, a, digamos, derrota do bloco socialista, quando a União Soviética é desfeita, né, e adotam uma ideologia de mercado para a fundamentação da sua economia, em vez de diminuírem os conflitos, eles fizeram foi aumentar. E aí tem uma frase interessante, né, do Manfred Wörner, né, que era ex-secretário, ele é ex-secretário-geral da OTAN, que diz o seguinte: desde a dissolução do comunismo soviético, nós nos encontramos diante de um paradoxo. Há um recuo da ameaça, que eles chamam de ameaça seria o comunismo, né? Mas também há um recuo da paz, quer dizer, que se eles não têm mais o inimigo, que seria o comunismo, mas o mundo inteiro está cheio de caos, né? Está um verdadeiro caos, né? Com guerras estourando em todos os lugares. E aí a lógica, né, inserida a guerra na lógica bipolar da Guerra Fria, ela tinha uma motivação, né? A motivação dela era fundamentalmente a disputa ideológica. Não existe mais essa motivação, né? Apesar de que aqui no Brasil a gente vê muitas pessoas falando sobre isso, mas desconstruam, gente, essa ideia de esquerda versus direita. Isso é uma utopia, né? Acreditar que o comunismo seria implantado no Brasil. Isso é uma piada, certo? É uma forma de tentar enganar as pessoas, tá bom? O comunismo ele já se mostrou inviável, né? Até mesmo em países que adotaram essa metodologia, essa ideologia. Imagine nós aqui que nunca fomos comunistas, né? Mas enfim, o que fundamenta as guerras que estão estourando no mundo todo hoje são outros aspectos, certo? E fundamentalmente essas guerras, esses conflitos, eles estão concentrados nas regiões mais pobres do mundo. E aí eu tenho aqui o continente asiático e o continente africano liderando esse ranking dos conflitos, né? E nesses continentes existem áreas que são mais suscetíveis à ocorrência dos conflitos. Estão relacionados, gente, principalmente à condição da existência de petróleo, e aí as disputas estão relacionadas a conquistar essa riqueza, tá bom? Vejam aqui, ó, as regiões mais ricas em petróleo estão todas pontilhadazinhas de conflitos, né? E essa riqueza, ela não gera uma melhoria na qualidade de vida da população. Então, a pobreza extrema também é o fator que lidera a ocorrência dos conflitos no mundo de hoje. Eu vou deixar aqui nessa imagem, ó, todos os conflitos que têm atuação marcante agora do século 21, certo? De 2000 para cá. Nós temos no mundo todo, né? No México, na Colômbia, no Peru, Senegal, República do Congo, Uganda. E é importante a gente tomar cuidado com isso, porque o que a gente está vivendo no Brasil hoje pode acabar se tornando uma guerra civil, um conflito armado dentro do nosso país. E eu não sei se vocês percebem, mas o nosso presidente parece querer isso, porque as declarações que ele faz, eles levam a isso, né? A esse conflito, a esse embate, né? Ver que ele tem uma pretensão por uma luta armada para instaurar o caos no país, certo? Então isso é muito preocupante. Nós devemos permanecer vigilantes para o que possa acontecer no nosso país. E não é, gente, uma disputa ideológica entre esquerda e direita, mas uma luta pelos nossos direitos, certo? Porque estão sendo o Estado de Direito no Brasil ele está sendo desconstruído, né? Vê que há
um ataque direto às instituições que buscam promover a igualdade, a justiça, né, a cidadania, a democracia, que estão sendo atacadas no nosso país. E existem interesses muito nefastos, gente, em querer instaurar a guerra no país, porque numa situação de guerra se declara um estado de sítio, e no estado de sítio, quem está à frente do país, né, o presidente, acaba tendo controle total e absoluto sobre muitas coisas. E isso pode ser um prejuízo muito grande para todos nós. A natureza dos conflitos. A gente ainda deve tratar a respeito das classificações. E aí, o que seria classificado como terrorismo? O terrorismo seria toda a prática política de quem recorre à violência, sistematicamente à violência, contra as pessoas ou aos prédios, né, contra as instituições, para promover o terror. E através desse terror, ele tende a querer alcançar o seu objetivo, que é intimidar o grupo, né, normalmente o Estado, né, que é o grupo que se opõe a eles. Quando uma organização pratica um atentado terrorista, seja instalando uma bomba em local público ou um homem-bomba com ataque suicida, ele está querendo intimidar, disseminando o medo na população, né? Muitas vezes, o que vai fundamentar esse ataque terrorista seria a difusão de uma ideologia, né? Seria através de uma autoafirmação étnica ou religiosa, ou de uma busca de uma autonomia política territorial, que aí a gente chama de separatismo, nós vamos já falar sobre ele, certo? Existem outras formas também de conflitos que se dão através do que a gente chama de guerrilha, certo? E aí, nesse caso, a guerrilha em si, ela se diferencia do terrorismo, porque ela usa da violência, mas ela tem uma preocupação em manter uma imagem positiva junto à opinião pública, junto à população. Porque muitas vezes ela necessita do apoio popular para se manter, certo? A gente tem exemplo aí das Farc, né, as Forças Revolucionárias da Colômbia. Eles têm uma imagem positiva diante da população, né, onde atua essa força, né, esse grupo, mas eles concentram as suas forças nos sequestros, na morte das pessoas que eles sequestram, né, que são pessoas normalmente do Estado ou pessoas de outros países. Então eles têm um ataque violento, né, mas eles canalizam essa violência para a sua oposição, que seriam normalmente as Forças Armadas ligadas ao Estado, né, ou a meios de comunicação que estão vinculados ao Estado ou à força internacional que se opõe à atuação desse grupo, tá certo? A destruição das instituições existentes e a emancipação social e política das populações são de fato os objetivos precípios dos grupos que recorrem à luta armada. Então, tanto terroristas quanto guerrilheiros, eles querem destruir as instituições, certo? Eles querem instaurar uma ordem subversiva, né? Ou seja, uma nova ordem. Para que eles possam fazer isso, eles necessitam destruir a ordem atual. Então, por isso que há muitos ataques às instituições, certo? Em geral, os grupos guerrilheiros, eles atacam alvos militares ou pontos estratégicos do Estado, né? Porque eles necessitam do apoio popular. Já os terroristas, eles não querem saber, eles matam qualquer tipo de pessoa. Inclusive, se matar os inocentes é melhor para eles, porque eles não têm diálogo, certo? Eles não querem apoio popular, eles querem instaurar o medo, o terror, certo? Há grupos guerrilheiros que adotam táticas terroristas, certo? Contra o Estado,
né? E nesse caso, eles tentam separar a parte do seu território, né? Ou expulsar tropas de ocupação. Quando existe a intenção de separar a parte do território, esse grupo é chamado de separatista. Eu estou falando isso aqui, gente, que é mais a questão de conceitos que estão relacionados a esses conflitos internacionais. Então, o terrorismo ele também pode ser praticado pelo Estado, certo? E aí a gente viu isso nas ditaduras militares que foram instaladas na América Latina, inclusive aqui no Brasil, né? E a gente percebia que a prática da ditadura era o quê? Era prender, torturar, matar, intimidar pessoas que eram contrárias a esse modelo vigente, certo? Então, o próprio Estado ele pode se apoderar das práticas terroristas. Aconteceu isso também na África do Sul, quando aconteceu o apartheid, que eles separaram a população branca da população negra. Então, era o próprio Estado que instaurava as práticas terroristas, certo? Finalmente, há grupos que se utilizam do fundamentalismo religioso como justificativa para espalhar o terror. E aí os grupos terroristas com o fundamentalismo que a gente vê no nosso mundo hoje, certo? As pessoas sempre associam terrorismo ao fundamentalismo religioso. Gente, eu estou tentando justamente chamar a atenção disso. Que a prática da violência, ela não é exclusiva dos fundamentalistas islâmicos. E isso eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente fique atento e vigilante, porque o nosso país está caminhando para uma coisa desse tipo. Quando você vê as pessoas que usam o discurso religioso para justificar um ato violento, certo? E aí a gente está vendo isso hoje, que as pessoas veem uma pessoa morrer e diz, ele morreu porque ele era um pecador. Que bom que ele morreu, porque ele era um pecador safado. Então essas pessoas elas já estão começando a utilizar um discurso fundamentalista, justificando inclusive a prática da violência, certo? Então nós devemos ficar vigilantes, porque acham que terrorismo é só quando é lá nos islâmicos, mas nós estamos vendo pessoas aqui dentro do nosso país que são fundamentalistas cristãos, certo? Neopentecostais e de outras agremiações religiosas que estão praticando, ainda não estão praticando atentados terroristas, mas não custa mais, certo? Para defender as suas ideias. Eu tenho aqui um mapa que eu extraí do livro didático de vocês, que mostra aí os focos de ataques, né, terroristas praticados pelos fundamentalismos religiosos. E aí nós vamos ver que houve uma difusão muito grande, uma difusão massiva dos ataques terroristas que aconteceram nos Estados Unidos, né, lá em Nova York, ou que aconteceu na França. Mas, gente, quem mais sofre ataques terroristas são as populações dos países onde esses grupos atuam. Vejam aí, ó. Onde tem mais bolinhas laranjas é justamente nos países onde esses grupos atuam, certo? Então a gente vê muita gente pensando, os coitadinhos lá das Torres Gêmeas que morreram. E quantos morrem todos os dias de ataques terroristas em Israel e ninguém fala sobre eles, certo? Então é interessante a gente ver de uma maneira geral, tá bom? Alguns conceitos interessantes ainda para chamar a atenção, o conceito de etnia, nação e população, certo? Porque quando a gente vai tentar entender o separatismo, as disputas era a separação do território, a gente precisa entender essas noções. Então, o que seria etnia? A etnia define um grupo humano que tem características culturais próprias, certo? Por exemplo, os vários povos indígenas representam etnias diferentes. Por quê? Porque cada tribo, às vezes,
tem uma identidade cultural, uma língua própria, certo? Tem características sociais próprias, né? Que a classificam como um povo diferente, certo? Uma etnia diferente, certo? É diferente, por exemplo, do que a gente classifica como povo, certo? Aí o povo, a palavra povo, ela está relacionada como com cidadão, no sentido jurídico, político, que se refere a quem habita um determinado território, sob uma jurisdição de um estado de direito, certo? Então, esses cidadãos, eles têm direitos e deveres de acordo com a Constituição vigente naquele país. Então, o povo brasileiro engloba tanto os brasileiros como as várias etnias indígenas que existem dentro do país, certo? Então, devemos entender que o povo brasileiro engloba os pobres, os índios que estão perdendo seu território. Eles têm direito a esse território e eles estão sendo intimidados a perder esse território pelo avanço das crises políticas que há no nosso país, certo? Eles fazem parte do povo brasileiro, mas são uma etnia diferente, certo? O conceito de nação. A palavra nação, no sentido antropológico, também é muito usada como sinônimo de etnia ou de povo. E é comum a afirmação de que a União Soviética ou a Iugoslávia eram formadas por várias nações, porque tinham muitas etnias diferentes, certo? Assim como no Brasil se fala se fala de nação, etnias e povos quando se trata de indígenas, certo? Então, as nações indígenas seriam, no caso, os povos diferentes, certo? Mas, em um sentido mais amplo, a palavra nação, ela está relacionada com Estado, certo? Não no sentido antropológico, mas no sentido mais amplo, no sentido político-territorial, ela está vinculada ao Estado. E aí seria nação, todo o território compreendido pela porção geográfica ocupada por aquele povo subjugado às leis da Constituição daquele país, certo? E aí por isso aparece aí a expressão nacionalismo, que seria aí uma afirmação, uma autoafirmação daqueles indivíduos que habitam aquela porção do território, tá certo? Espero que eu tenha me feito, né, entender. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu expliquei aqui, tá certo? Gente, existem conflitos demais. O livro didático de vocês em si, ele já traz um monte deles. Eu elenquei aqui alguns que são os mais, digamos, mais citados na atualidade. E aí eu não vou me aprofundar nesses assuntos porque a nossa aula vai ficar muito longa. Mas aí tem a Primavera Árabe, que é o que está, né, agora falando aí. A Guerra do Afeganistão, que voltou, né, a se falar sobre isso. Os Estados Unidos retirou as tropas. E aí o Talibã ocupou aquela região. Agora eu não lembro se foi o Talibã ou se foi o Estado Islâmico. Mas enfim, o grupo ocupou aquela região e está gerando todas aquelas imagens que a gente vê na internet. Mas tem a questão também que foi bastante recente aí do território da Crimeia, né, na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Falamos um pouquinho sobre isso de maneira bem rápida quando falamos sobre a Rússia, né, as crises econômicas que a Rússia passou. Tem um caso recente também que está muito na mídia, é a questão da separação da Catalunha. Catalunha é uma região muito rica na Espanha, detém a maior parte da riqueza do país e eles querem se separar, certo? A Espanha também viveu por toda a década, todo o século XX, uma questão com o povo basco, né, que ocupa uma parte do território da Espanha, uma parte está na França, e eles querem se tornar independentes. Eles falam até a língua basca,
né, o idioma próprio deles. E eles não se entendem como pertencentes à França, à Espanha, mas eles queriam, né, se separar. E aí isso repercutiu com atentados terroristas do grupo ETA e tudo mais. Mas todos esses assuntos vocês podem se aprofundar, né? Coloquei um videozinho aqui, gente, para que vocês possam assistir, se aprofundar sobre esses assuntos. Encerrando aqui a nossa aula, nossa última aula virtual será a revisão de preparação para a prova do quarto bimestre. Obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro.